Boa noite, Celeste Maria. Venho hoje falar. Primeiro beijo para todos, para os meus amigos, para a Vânia, para o Ricardo, para a sua produção, para toda a sua equipe, enfim. Hoje eu queria falar a respeito da questão do caso da menina que sofreu crime de estupro de vulnerável, que está na legislação penal, por ser menor de 14 anos. Então, mesmo que ela tivesse consentido aquele estupro, aquele crime é considerado, mesmo inclusive que a menor fosse prostituta, a pessoa que pratica sexo com o menor, ela com menor de 14 anos, ela comete crime de estupro. Antigamente era chamado estupro presumido. Hoje é estupro de vulnerável. Então, o tio, né, que praticou o crime, ele vai responder independentemente se ela consentiu ou não, que não foi o caso dela ter consentido. Muito bem. Um ponto importante para a gente falar. O nome técnico do ato, ele é abortamento. O aborto é o resultado da retirada do feto sem vida, ou da efetivação o resultado da morte do feto. O abortamento é o ato criminoso de efetivação da execução da morte do feto. Então, do aspecto de medicina legal, o termo técnico é abortamento. Muito bem. Casos permitidos de abortamento em lei. Primeiro caso, caso para salvaguardar a vida da gestante. Segundo caso, para evitar gravidez proveniente de estupro. E o terceiro caso, o Supremo Tribunal Federal entendeu, Celeste, que nos casos de anencefalia, que a criança que nasce, que ele é um feto que vai ser inviável em função da ausência de cérebro, que ela vai viver aí por meses, 2, 3 meses, o Supremo Tribunal Federal, com os laudos médicos, ele pode proceder ao abortamento. De acordo, os médicos podem proceder ao abortamento. O abortamento ele pode ser realizado em caso de estupro, em caso de salvaguarda da vida da gestante e em caso de anencefalia pelo Supremo. Porém, em caso de anencefalia, a decisão do Supremo ele feriu um princípio de direito penal chamado princípio da reserva legal, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, Celeste, se você e meu público, se você coloca que só existe crime, né, com a previsão anterior de uma lei, como é que o Supremo passou a descriminalizar o aborto numa condição por uma decisão, por uma jurisprudência, por um simples acordo? Então, esse tipo de conduta do Supremo é discutível, mas é o que está valendo no Brasil. Estupro, salvaguarda da vida da gestante e em caso de anencefalia. A questão do estupro só para esclarecer ao nosso público, a questão do estupro de vulnerável, Celeste. A pessoa que, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência mental, é menor de 14 anos, ou então impossibilitado, uma pessoa que foi drogada, ou foi uma mulher que foi embriagada para praticar a conjunção carnal com o homem. A mulher é convidada para uma festa, ela bebe e o homem se aproveitando dessa circunstância namora com ela, né? Pratica o estupro, né? Então esse estupro é o antigo estupro presumido, que hoje por lei é chamado de estupro de vulnerável.
Então eu espero ter esclarecido a todos. Desejo saúde e paz a todos, cuidem-se. E um detalhe importante em relação a esse caso. A menina foi incluída no programa muito bem feito de proteção a testemunhas e teve nome e identidade alterados, o endereço alterado, com a finalidade de garantir a segurança dela. Porque uma ativista aí, uma futura aí candidata a deputada e tudo, Sara Geromini, Sara Winter, uma fanfarrona dessa daí, divulgou de forma ilegal, que ela deve inclusive indenizar essa família, divulgou o nome e o local no qual a menina se encontrava. Quer dizer, é uma atitude até de incitação ao crime, para evitar que não houvesse o aborto. Quer dizer, a pessoa não está preocupada com a criança que sofreu a violência, ela está preocupada com a autoimagem. E, lamentavelmente, esse é o reflexo do nosso sistema político. Mas, enfim, não é o caso aqui é o abortamento, são os casos de abortamento, e o abortamento da menina é perfeitamente lícito. E não tem, o médico não precisa de autorização nem nada, Celeste. Ele pode praticar constatado, efetivamente, que houve estupro, ou que houve impossibilidade de defesa da vítima, com testemunhas, etc. Ele pode, sem autorização judicial, repito, sem autorização judicial, praticar o abortamento. Tá ok, Celeste? Boa noite, saúde e paz para todos. Bom descanso aí. E ao meu público, boa noite. Muito obrigado aí pela paciência e pela atenção.